Bom dia, meu nome é Amanda Sena, sou estudante de Letras em Inglês, orientanda de TCC da professora Suelen Cordovil, e hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que é uma análise comparativa da obra em História em Quadrinhos e filme V de Vingança, Questões de Gênero. O tema da minha pesquisa é comparar a abordagem de discurso de corpo e gênero na HQ V de Vingança e na obra cinematográfica. Falar aqui um pouco sobre o Alan Moore, que é o autor da HQ. Ele iniciou a carreira dele no final dos anos 70, escrevendo tiras para os jornais, o jornal britânico Northern Post. Inclusive, ele também desenhava essas tiras. Ele carrega uma vasta lista de publicações famosas e também algumas polêmicas, como, por exemplo, a polêmica com as duas maiores editoras de quadrinhos norte-americanos, a Marvel e a DC Comics. As histórias do Alan Moore costumam trazer percepções profundas da vida e também uma forma comum de retratar personagens femininas. O Alan Moore também trata de temas como política, crítica a costumes da sociedade, desigualdade, direitos trabalhistas e violência urbana, também homossexualidade e uma infinidade de assuntos sensíveis a épocas também foram retratados, por exemplo, em V de Vingança. Uma teoria diz que ele fez V de Vingança para atacar diretamente o governo da época em que foi escrito. Eu vou falar também um pouco sobre algumas personagens femininas de outras histórias do Alan, como, por exemplo, em Watchmen e A Liga Extraordinária, onde ele apresentou personagens mulheres que foram estupradas. Em Watchmen, por exemplo, temos a Sally, que se passa nos anos 80. A Sally é uma personagem que usa roupas decoladas e decotadas. E, infelizmente, ela foi estuprada. E em Liga Extraordinária temos a Mina, que usa vestido longo, espartilho e roupa até o pescoço, mas mesmo assim, isso não impediu que ela também fosse estuprada. O Alan retrata isso nas HQs e já foi bastante criticado por algumas pessoas por dizerem que ele só retratava isso em suas HQs, mas o que ele faz é uma crítica e diz que o que acontece lá acontece em qualquer lugar e com qualquer mulher, em qualquer tempo, e isso não torna menos absurdo. Em Prometeia, por exemplo, ele representou mulheres de vários tipos corporais, e também mulheres latinas, egípcias, escravas e também um homem gay. Ou a protagonista de Halo Jones, que é outra HQ, que é uma protagonista que não é sexualizada e tem uma história comovente e não foi sexualizada como costuma acontecer em outros quadrinhos, que as personagens femininas costumam ter personalidades e corpos que fogem da realidade. A história em quadrinhos V de Vingança é uma poderosa e aterradora história sobre a perda de liberdade e cidadania em um mundo totalitário e imaginário que evoca a todo tempo elementos da nossa própria realidade. A situação em V de Vingança é uma situação distópica, mas que aborda temas que misturam história com suposições do que poderia acontecer no futuro. V de Vingança foi escrito por Alan Moore e desenhado pelo David Lloyd. Ele foi publicado em 10 edições de março de 1982 a maio de 1989. A primeira publicação ocorreu sob o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, marcado por uma política autoritária e conservadora, tempos em que o próprio Estado disseminava através da mídia o temor de uma guerra nuclear em cenário de profundas incertezas do futuro. O problema da minha pesquisa é investigar como a figura de corpos é usada como discurso para demonstrar poder nas relações entre gêneros. A hipótese da minha pesquisa é: o personagem V assume a posição de uma pessoa do sexo masculino e utiliza isso para apoderar seu discurso de poder.
Vê se apropria do personagem histórico mascarado para lidar com homens poderosos. O personagem histórico é o Guy Fawkes, que é daquela máscara que ele utiliza. E ao longo da trama, o personagem tenta mudar a forma como Eve, a personagem que está sendo mostrada na foto, se vê e faz ela passar por situações análogas ao que ele passou para que ela se torne seu corpo e mente mais forte. Acredita-se que o personagem utiliza este local de fala masculino e forte para subverter as crenças de Eve sobre si mesma. Nessa cena que tá a imagem é uma cena do filme, onde a personagem está presa e ela é humilhada, ela é agredida, ela passa por situações terríveis para que ela possa se tornar mais forte, só que ela não sabe porque ela não está presa de verdade pela polícia, e sim pelo V. Mas a situação acaba deixando algumas marcas nela. Os objetivos gerais é comparar os personagens V e Eve da HQ e filme, e comparar quadrinhos com cenas cinematográficas onde acontecem o mesmo ato. Um dos objetivos específicos é comparar a diferença entre os personagens V e Eve entre HQ e filme, e comparar o discurso entre o feminino e masculino, identificando as diferenças entre a adaptação para o cinema e a versão original. O V em V de Vingança, ele é um personagem com um passado misterioso que é revelado durante o plot do filme. Ele tem o objetivo de se vingar de pessoas que fizeram coisas horríveis com ele, com o seu corpo, e ao mesmo tempo ele usa suas armas para lutar pela liberdade dos moradores da Inglaterra, que vivem sobre o autoritarismo do governo. As pessoas lá eram vigiadas o tempo todo por câmeras pela polícia 24 horas. Aí vem uma personagem que cruza o caminho dele uma noite que ela saiu para se prostituir e acaba sendo pega pela polícia. Só que no ato quando ela é pega pela polícia, a polícia começa a assediar a Eve. Esse é o momento em que o V aparece e ajuda ela. Neste mesmo dia, o V convida a Eve para ver um espetáculo. Esse espetáculo acaba sendo a cena de um terrorismo onde ele explode o Big Ben, um prédio, uma torre de Londres. E isso acontece no dia 5 de novembro de 1997. E um ano depois acontecerá um próximo ato de terrorismo que é explodir o parlamento. Tendo em vista a abordagem de temas que vem transitando e causando discussões há tempos na sociedade, que se intensificam na atualidade, este trabalho tem a intenção de fazer uma revisão dos temas feministas apresentados na narrativa gráfica de V de Vingança, pois como o avanço dos estudos de gêneros, observa-se novas releituras interpretativas na transposição para o cinema. Um dos principais problemas a ser tratado é a identidade de gênero do personagem principal, que podemos ver como possibilidade, já que não se tem provas concretas de que Vi é homem. Essa pesquisa pretende tentar resolver essa questão de classificação e estereótipos. Mesmo sendo uma pesquisa em fase inicial, pretende-se desenvolver metodologias de análise, alguns pontos de discussões serão evidenciados usando teorias como a ordem do discurso, do Michel Foucault, onde Michel trata e revela a abordagem de ligação do discurso com desejo de poder. Por meio desse livro, eu vou analisar discursos dos personagens principais. E também o livro Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, onde ela procura mostrar como o feminismo vem se desenvolvendo, falando de uma forma acessível para que todas as pessoas possam entender. Assim, o problema a ser desenvolvido nessa pesquisa a partir de questões de gêneros e comparar a obra em história e quadrinhos, cenas da obra em história e quadrinhos com a obra cinematográfica. A metodologia utilizada será fazer análises verbais e não verbais, usando teóricos específicos que analisam linguagem de quadrinhos.
Para descrever a versão original em história em quadrinhos, serão utilizados os autores Paulo Ramos e sua obra A Leitura dos Quadrinhos, e Thierry Grosjean e sua obra O Sistema dos Quadrinhos. Após a descrição de todos os quadrinhos, será feita a descrição das cenas do filme, usando a autora Linda Hudson com o livro A Teoria da Adaptação. Após a descrição, será feita a comparação entre os dois formatos. Para análise, será criada uma base teórica usando fundamentos de posição hierárquica social do discurso, feminismo, gênero, cinema e análise de quadrinhos. Em relação à base teórica de discurso, será utilizado Foucault, que só um minuto. Será utilizado Foucault. No que se trata de corpo, gênero e feminismo, será tratado pelo viés de Judith Butler com a vida psíquica do poder, teorias da sujeição. E também o livro da Bell Hooks, mesmo que já foi citado. Também eu vou dar uma abordagem para contextualizar as obras e as personagens femininas já criadas pelo autor Alan Moore. Enfim, é isso. Obrigada a todos por assistirem. Tenham um bom dia.